Neste momento estamos a gravar e eu agora vou dar entrada a todos os visitantes, aos participantes, e vou fazer uma apresentação ao professor. Está tudo a entrar neste momento. Só esperar aqui um bocadinho para que entrem todos os participantes. Temos só mais um. Só esperar mais um bocadinho. Temos aqui mais gente a entrar e já vamos dar início à nossa conversa. Ora bem, parece que estamos todos por agora. Vai haver mais entradas, entretanto. Ora então, muito boa tarde a todos. Eu chamo Bruno Ribeiro. Em nome do Museu Nacional de História Natural e de Ciência da Universidade de Lisboa, dou-vos as boas-vindas a este Dia Mundial da Terra 2021. Este ano, devido às limitações ditadas pela pandemia que vivemos, não pode ser celebrado como habitual, porém não queremos deixar de o assinalar. Assim, tenho hoje a honra e o prazer de vos apresentar alguém que é bem conhecido de todos nós, que conhece muito bem este nosso planeta e os processos geológicos que ele encerra, e que gentilmente aceitou o nosso convite para uma conversa sobre um dos processos fundamentais do nosso planeta, a permanente reciclagem das rochas, com foco nos granitos. Falo de Galopim de Carvalho, professor, investigador, divulgador de ciência, ativista, escritor, cozinheiro, curioso, e poderia continuar esta lista pela tarde toda. E mesmo assim não faria jus a todos estes anos cheios de vida dedicados à ciência. Apresentações feitas, irei dar o palco a este ilustre convidado e amigo que gentilmente aceitou o convite feito pelo museu para celebrar este dia tão especial e tão importante. Quero apenas informar que esta sessão está a ser gravada. Peço, por favor, aos nossos participantes que não desejem aparecer, por favor, desligar a sua câmara. Informo também que iremos disponibilizar esta sessão apenas nas plataformas do museu e peço também o favor aos participantes que mantenham os seus microfones desligados, de modo a podermos garantir a melhor transmissão possível e sem interrupções de oradores. No final da apresentação, abriremos um espaço para que sejam colocadas eventuais questões e dúvidas que tenham surgido. Sem mais delongas, deixo-vos com o professor Galopim Carvalho, com a apresentação do granito ao granito, o ciclo petrogênio. Professor, o palco é seu. Pronto. Bom, nós vamos usar um discurso particularmente simples, porque estamos a falar para um público disperso, não é propriamente uma aula da universidade. Então vou usar um vocabulário e um discurso, sobretudo bonito, porque a ciência é bonita quando nós a conseguimos tornar bonita e apetecida. Começa logo por ver esta imagem de uma casa, penso que isto é o Minho, atrás dos montes ou Beira Alta, não sei, mas de uma região granítica do país em que a matéria-prima para a construção é sobretudo o granito. E isto é o granito velho, não é bem aquele granito acabado de arrancar da pedreira, já é um granito que esteve exposto aqui numa casa já com séculos, já é uma construção já com alguns séculos. Portanto, e não sei se sabe, mas se vê um tom amarelado, há aqui um tom amarelado neste granito. Esse tom amarelado é da biotite. A biotite é a mica preta. Mica preta é um aluminosilicato com ferro e, por efeito dos agentes atmosféricos, esse ferro oxida-se, ou hidroxida-se, se quiser é melhor. Oxida-se com alguma umidade e, portanto, é o hidróxido que está aqui a colorir o granito. Todas as micas pretas deste granito têm estado a debitar ferro e esse ferro aparece aqui, é gotite, o mineral do hidróxido de ferro é gotite. Não sei se também se sabe, chama-se gotite porque é homenagem ao poeta alemão Goethe. E Goethe, além de ser poeta, foi um mineralogista do seu tempo, um mineralogista com trabalhos publicados. Depois, outros mineralogistas posteriores, em homenagem ao Goethe, deram o nome de gotite a esta mica preta. Mas uma coisa que a ciência, a geologia, ao fim já de um certo número, pelo menos 2 séculos de existência na chamada geologia moderna,
começaram a perceber que o granito, assim como os dias se reciclam, assim como tudo se recicla nesta vida, também o granito se recicla. Quer dizer o seguinte, o granito aflora. Temos aqui um exemplo neste diagrama, neste desenho que aqui está. O granito aflora. Ele sofre os efeitos da meteorização e acaba por dar sedimentos. Estes sedimentos acabam por se consolidar e dar rochas. Essas rochas, sobretudo aquelas resultantes da alteração, mas eu depois vou lá, cada uma das slides. Essas rochas esses sedimentos vão dar rochas, as rochas numa certa profundidade acabam a encontrar condições de temperatura que fundem, e depois os processos orogénicos trazem-nas para cima. Portanto, esta volta pode ter durado 250 milhões de anos aproximadamente, ou pouco mais. O granito deixou de ser granito, passou a ser uma arena, passou a ser um arlito ou um xisto, e do xisto, o xisto passou a ser um gneiss, um granito só por isso. Portanto, esta história repete-se desde os princípios da crosta, portanto, desde aproximadamente há mais de 4 mil milhões de anos, desde os primeiros granitos que nós conhecemos, que eles se afundam, se renovam e renascem. Tem aqui o exemplo muito interessante, como é que o granito se altera. A rocha, por efeito do arrefecimento, reparem que esta rocha está à superfície, mas ela foi consolidada, este granito vem de uma profundidade, pode ser de 15, 20 ou 30 quilómetros de profundidade. E quando arrefeceu, processos de contração, ela fraturou. Há fraturas muito largas, muito espaçadas, outras mais apertadas. Neste caso, a fraturação está muito pormenorizada. Mas imagine que qualquer destes blocos, isto aqui num esquema muito geométrico, que temos as diaclases que definem paralelepípedos. Esses paralelepípedos começam-se a alterar por efeitos da água, da atmosférica, da umidade, começam-se a alterar, arredondando-se. E porquê que se arredondam? Porque, se repararem aqui nesta imagem que eu tenho aqui, nas arestas, vocês têm pouca rocha associada a uma superfície maior, enquanto que aqui nos vértices tem a superfície deste lado e deste lado, tem uma superfície ainda maior para uma quantidade de matéria. Portanto, a alteração é muito intensa nos vértices, por essa razão, pela relação entre o volume da pedra e a superfície exposta, é um pouco menos intensa nas arestas, e é muito menos intensa ou quase inexistente nas faces. Daí depois ficarem estas bolas que têm, isto é já o resultado dessa ilusão, arredondando os blocos. Estes blocos, aqui tem uma rede de diaclases mais espaçada, mais bem organizada, se quiser assim, mas lá está a alteração mais intensa nas arestas e nos vértices, e os blocos vão se arredondando. Exemplo muito bonito destes arredondamentos são estes blocos enormes na aldeia de Monsanto, no distrito de Castelo Branco, em que os homens aproveitaram estes buracos para fazer algumas construções e hoje estão ao serviço do turismo. Portanto, aqui na Serra de Sintra também tem o mesmo processo, as diaclases e o arredondamento dos blocos. Para quem não sabe, eu posso explicar, está aqui uma lâmina delgada de uma rocha, de um granito. Eu sei ver, mas quem não fez petrologia não sabe ver. O que está aqui branco, ou o que está aqui preto, ou estes vários tons de cinzento, mas de cor uniforme, um cinzento uniforme, um branco uniforme, um preto uniforme, isto é o quartzo. E este quartzo, não posso estar agora a explicar, porque não temos vagar para isso, mas quando se roda a platina do microscópio, estamos a trabalhar com uma luz dita polarizada, e então as extinções ou deixa passar a luz, ou não deixa passar a luz, ou deixa passar pouca luz. Numa certa posição em que a lâmina está, não passa luz nenhuma,
E a lâmina, isto é uma lâmina da rocha com 0,77 milímetros de espessura, portanto é quase uma folha de papel. E então o mineral é transparente. E então não deixa passar luz, fica preto, não, deixa passar luz intensamente e o mineral parece branco, ou nos tons intermediários temos tons de cinzento, mais claro, um pouco mais escuro, um pouco mais escuro. Aqui estes quadriculados é um feldspato, chama-se microclina, é um feldspato potássico que faz parte da composição do granito. Há aqui vários, mas há mais quartos do que feldspato nesta rocha. E depois estas coloraçõezinhas aqui, estas pontinhas, é biotite. Mas, quer dizer, eu não sou petrógrafo, mas naturalmente tive aulas de petrologia e ainda me lembro de ver, faz esta análise dos granitos com esta maneira. Se, por exemplo, não houvesse quartzo, e este feldspato, em vez de ser um feldspato potássico, fosse um feldspato calcossódico, por exemplo, uma labradorite ou uma andesina, não sem quartzo e com andesina, já não era um granito, era um diorito. Se fosse labradorite, era um gabbro. Portanto, os petrógrafos fazem a análise das rochas, sobretudo das rochas magmáticas, tem ou não tem quartzo, e o feldspato é mais potássico, ou mais sódico, ou mais cálcico. Portanto, aqui é muito simples para ele, é muito difícil para nós. Agora vamos àquilo que eu estava a dizer há bocadinho, quando falei da coloração do granito. No granito, o que é que acontece? O feldspato é aquele que se altera com mais facilidade. O feldspato, no caso do granito, é um aluminosilicato ou de potássio, no caso da ortoclase ou da microclina, ou de sódio, no caso da alumínio. De qualquer maneira, é um aluminosilicato alcalino. E tem alumínio e tem silício e tem alumina. Os cationos solúveis desaparecem levados pela umidade, o potássio vai-se embora, e então o que é que fica? Fica a sílica e a alumina. A sílica e a alumina transformam-se ou combinam-se, dando silicatos, e aí na presença de água, dão silicatos hidratados de alumínio, é o caso da caulinite, ou então com algum sódio, ou com algum cálcio, ou com algum potássio, e dá outras micas que vêm nas classificações das micas. Não podemos estar aqui, mas de qualquer maneira, os feldspatos das rochas com feldspato ou com feldspatoides, a tendência é esse feldspato alterar-se, e dessa alteração nascem argilas. Argilas, vem esta fotografia que está, um caminho cheio de lama. Esta lama não é mais do que a argila da alteração do granito que aqui andou. E o quartzo não se altera. Portanto, a areia que sentem nas mãos, se pegarem nesta terra, a areia que sentem nas mãos é o quartzo que não se alterou. A cor barrenta, a plasticidade é o barro, e a cor amarela, cá está, é da biotite, que gerou óxidos de ferro. Portanto, esta lama ainda há aqui matéria orgânica, senão isto era um amarelo canário, mas está aqui matéria orgânica a dar este tom acastanhado. Portanto, vamos conferir o granito. No granito, o essencial é a produção de feldspato, de argila, a partir do feldspato. Vamos repetir, argila, eu insisto na argila, e já vamos ver porquê. Argila a partir do feldspato. A biotite, que gera esta cor amarelada. A moscovite não se altera, parte-se em palhetas muito fininhas. Quando há, e o que é que acontece? Os cationes de cálcio, sódio e potássio são solubilizados e vão com as águas dos rios a caminho do mar ou a caminho de um lago. Pronto. A moscovite altera-se em partículas muito fininhas, muito fininhas. Quando chove, esta terra é arrastada pelos rios. Em princípio, deste produto ficam pedras, ficam areias e fica barro. O barro, as areias vão ficando pelo caminho, quando muito vão até à praia, vão até à plataforma continental e ficam por aí. Todavia, as argilas são muito mais finas,
mantêm-se em suspensão mais tempo. São argilas que coloram a água dos rios desta cor. Argilas, e sobretudo quartos em partículas muito fininhas, porque por uma razão de hidrodinâmica, as partículas muito fininhas de quartzo ou de outros minerais têm o mesmo comportamento das partículas naturalmente finas. Os cristais de argila são naturalmente pequeninos, as outras partículas são pequeninas porque ficam pulverizadas. Os grãos de quartzo, só os por exemplo, do sílex, aí é que os grãos de quartzo eram microscópicos. Cá está um rio na Amazonas, numa zona de profunda alteração das rochas, e estes rios vão cheios de cor amarela. Esta cor amarela que está aqui é hidróxido de ferro a caminho do mar. Em terra ficam barros, por exemplo, nos braços mortos dos rios ou nos lagos fica este barro, que é matéria-prima dos oleiros, dos ceramistas, e algum barro que vai a caminho e chega ao mar tem aqui estas plumas, chamamos-lhe assim, de água turva, cá está a argila, vem pelo rio, e fica em suspensão no mar, enquanto que a areia ou fica aqui na praia, ou quando muito fica na plataforma continental. Mas o que desce, o que ultrapassa a plataforma continental e atinge o bordo da plataforma e começa a descer pelo talude oceânico, são os materiais mais finos. Nós lá embaixo o que temos, a sedimentação é desse tipo, são argilitos, ou materiais mais escuros ou materiais mais claros, consoante a contribuição de mais matéria orgânica ou menos matéria orgânica, mais amarelos ou menos amarelos, mais grosseiros ou mais finos, e estes materiais ficam a tapetar, ficam como se fosse um tapete naquela rampa que desce da plataforma continental para a profundidade do oceano. Essa rampa está atapetada por uma alternância de camadas, quer de argilitos, quer de partículas, sedimentos detritos, mas muito finos, são os chamados os grauváceos, ou os arlitos líticos. Enquanto a rocha não está consolidada, não está perfeitamente litificada, nós chamamos um arlito lítico porque é um arlito que tem areia, tem partículas da própria rocha, tem partículas de feldespato. E esse arlito lítico, alternadamente, quando há, por exemplo, um sismo, todo aquele material desce em profundidade e no fundo do oceano já, mas junto à plataforma continental, nesse fundo do oceano, que gera-se uma água turva que revolve todo aquele material que está numa deposição instável na rampa inclinada, tudo isso se levanta, a água fica turva e avança mar adentro, e as partículas maiores vão se depositar primeiro. As partículas mais finas depositam-se. E há uma gradação granulométrica, porque a sedimentação é gradativa, descem com maior velocidade os grãos maiores, descem com menor velocidade os grãos mais fininhos. E esse, os ingleses dizem gradient bedding, é gradação. Nós temos uma camada de arlito muito fino a passar sucessivamente a uma argila mais fina. Quando há outra convulsão no bordo da plataforma, lá vem uma nova enxurrada de material. Então nós temos esse ritmo que explica, por exemplo, na Beira ou no Alentejo, os chamados complexos xistograuváceos, os culmes dos autores alemães, que é uma alternância de xisto e de grauváceos. Ora, é este xisto e este grauváceo que ficam no sedimento, no fundo do mar. Se pensarmos bem, está lá a argila, está lá o granito, está lá a sílica. E então, tudo isso vai transformar-se quando de uma orogenia, quando, por exemplo, a colisão de dois continentes, sobretudo neste sistema de colisão, os sedimentos que estão aqui enrolados
vão ficar a profundidades, uns mais profundos, outros menos profundos. Aqueles que ficam mais profundos acabam por fundir. Mas antes de fundir, eles vão sofrendo transformações graduais. Quer dizer, os que ficam numa profundidade menor, temos o xisto, e agora só estou a falar da sequência argilosa, porque a par do xisto nós também temos de acompanhar os grauwacks, mas a evolução é paralela. O xisto já representa, o xisto argiloso já representa um grau de metamorfismo muito ligeiro, já foi compactado, já sofreu alguma pressão e já sofreu algum aquecimento. Nós temos para estas rochas a expressão de meta-sedimentar, porque ela ainda conserva a estrutura da rocha sedimentar, mas já tem um ligeiro toque de metamorfismo. Esse metamorfismo chama-se anquimetamorfismo. O prefixo grego anqui quer dizer quase ou pouco, são pouco metamórficas. O grauwacke já é uma rocha metasedimentar. É por isso que eu não concordo, que há livros que dizem, falam dos metagrauwacks. Não deve, metagrauwacke já é uma redundância, porque o grauwacke já é de si o produto desse metamorfismo, o mesmo que transformou o argilito no xisto. O argilito evolui para xisto, paralelamente o arenito lítico evolui para grauwacke. Continuamos na série xistenta, um pouco mais de aperto, um pouco mais de calor, a rocha toma a configuração da ardósia, um pouco mais de aperto, um pouco mais de calor, os xistos já se modificam, porque aqui ainda temos, aqui na ardósia e no xisto, ainda temos as argilas originais do sedimento, ou quando muito, o grau de cristalinidade da elite já evoluiu, mas isso são pormenores do especialista. Mas quando num aprofundamento mais intenso, com maior pressão e com maior calor, essas rochas têm como resultado a formação de xistos luzentes, diz-se luzentes porque a rocha brilha, luz, a rocha é luzente, a rocha brilha. E brilha porquê? Porque o material, os filosilicatos, se transformaram noutros silicatos brilhantes. O caso, por exemplo, do talco, o caso da sericite, o caso da clorite. Vocês têm nomes, por exemplo, talco ao xisto, clorite ao xisto, sericite ao xisto. São nomes de uma fase de metamorfismo já relativamente avançada, em que o material original já desapareceu e os minerais já são propriamente minerais metamórficos. Dentro disto há sempre aquelas partículas de quartzo ínfimas que não se transformam. O quartzo é daqueles que eu digo nunca se constipa. Que faça frio, faça calor, faça chuva ou faça sol, o quartzo praticamente nunca se constipa. Agora vamos mudar aqui. Falemos do xisto. Depois, se quiserem, temos ainda aqui para fora dos porfiroblastos, micaxitos, etc. Mas vamos já aqui avançar no xisto. O xisto luzente tem esta configuração. Ele ainda tem a natureza dos minerais, sobretudo os minerais das argilas, os herdados da fase sedimentar. Quando muito podem ter modificado o grau de cristalinidade, mas isso é um problema que nós não podemos estar aqui. Mas temos aqui uma aldeia de Drave na Serra do Lausanne, em que a matéria-prima que eles têm para construir é, sobretudo, xisto e algum grauwacke. Algum grauwacke vê-se aqui nas pedras mais largas, de maior espessura, mas as utilizadas para forrar a casa a fazer de telhas têm aqui o xisto argiloso. Aqui, por exemplo, vê melhor. Xistos quer dizer fendido. A palavra xisto fomos buscar ao grego, que quer dizer fendido. De facto, a gente mete uma faca numa placa de xisto e fende. Mas fende melhor ainda a ardósia. A ardósia
desta pedra com que eu escrevi as primeiras letras. Eu aprendi a ler e a escrever numa coisa destas. E não havia infantários, era chamada a mestra. A minha era a mestra Chica. A gente levava uma cadeirinha, levava uma sacola com esta pedra, levava a cartilha do João de Deus e o lápis de pedra. Agora, não sei se sabe, lápis em latim quer dizer pedra. Ou lápis de pedra é uma redundância, porque exatamente chama-se lápis porque é lápis, é pedra italiana. Aqui tem já os retângulos ou os quadrados da ardósia usados, não aqui porque isto ainda é tosco, mas isto era tudo importado ou exportado para a Inglaterra. No tempo do começo da Revolução Industrial, nós importávamos muita ulha, embora nós tivéssemos ulha e antracite lá para cima, para Valongo, lá para cima para o norte, nós importávamos ulha de Inglaterra. E os barcos descarregavam aqui a ulha e levavam para a Inglaterra os slates, ardósias, não sei se sabem com certeza, ardósia em inglês diz slates, mas a corruptela dos nossos trabalhadores, dos nossos louzeiros, chamavam-nos soletos. Portanto, nós importávamos ulha, exportávamos soletos. Soletos é uma corruptela de slate. Slate, o inglês xisto argiloso é a shale e ardósia é slate. Os brasileiros resolveram esta dificuldade. Nós temos o xisto argiloso e temos o xisto metamórfico. Portanto, dizemos xisto para todo o lado. Mas os brasileiros ultrapassaram esta dificuldade usando a palavra folhelho. Este que está, os brasileiros chamam o folhelho. Não chamam xisto argiloso, chamam folhelho. E aqui já chamam xisto. Aqui temos já um xisto luzente. Já é uma fase mais avançada da metamorfização. A rocha já brilha, esta fotografia é muito má, mas eu não consegui melhor. Mas aqui estamos, o xisto luzente, em que é sobretudo a sericite. A sericite é um filosilicato, se quiser, a meio do caminho entre a mica branca e a elite. É um filosilicato, um aluminosilicato de potássio, mas que não é exatamente, é mais próximo da elite, mas ainda não é propriamente a moscovite. A moscovite pode aparecer mais tarde já no xisto argiloso. O xisto porfiroblasto ainda é o xisto ainda é luzente, mas parte do alumínio, parte do ferro começa a ficar, e da sílica, vai construir fenocristais, aqui é andaluzite, ou se quiser a variedade de andaluzite, que se chama quiastolite, porque tem esta simetria, esta cruz em corte transversal, esta cruz com grafite, e aqui tem uma staurolite, que é outro silicato, outro aluminosilicato com ferro, que são minerais que resultam de uma retransformação da composição química da rocha. Tem lá os componentes, tem lá o ferro, tem lá o cálcio, tem lá aquilo que for preciso, e naquelas condições de pressão e de temperatura já mais profundas, em vez de dar os minerais, dá minerais compatíveis com aquele ambiente. Aqui vê nitidamente que é o xisto luzente, brilha, é um xisto luzente. Aqui a fotografia é má, mas serve para ver perfeitamente aqui um cristal, uma mácula, está maculada, uma mácula de staurolite. O mica-xisto já tem mica francamente visível. Portanto, já tem moscovite, já pode ter biotite, e além disso pode ter, no caso dos xistos biotíticos, o excesso de ferro pode dar para aqui uns minerais, neste caso uma granada. São chamados mica-xistos granatíferos, que representam um estado mais... Quer dizer, a matéria-prima é sempre a mesma. Ele até há uma expressão em geologia que diz são ectiditos. O xisto luzente, o mica-xisto, etc.,
são todos actinos, quer dizer, são todos feitos com a mesma composição, só que recompõe-se mineralogicamente, dá fases diferentes. E depois temos o gneiss, que já é uma fase diferente, mais avançada, sobretudo porque começa a haver, e sobretudo aqui, começa a haver fusão das partes mais fusíveis, e mantém-se por fundir os minerais negros, nomeadamente a biotite, talvez algum caso algumas anfíbolas, são refratários porque não fundem naquela temperatura a que o quartzo e o feldespato já estão a fundir. Portanto, estas rochas chamam-se migmatitos porque têm migma, e migma chama-se por migma esta componente fundida associada já na fase de evolução desta rocha. Portanto, nós temos a sequência xisto-argiloso, ardósia, xisto luzente, xisto porfiroblástico, mica-xisto, gneiss, migmatito. Já só falta uma coisa, já estamos muito fundos na raiz do orógeno, e estas dobras que se chamam ptigmáticas, estas dobras muito apertadas, vê-se perfeitamente que já há aqui uma plasticidade, aqui já há uma possibilidade, é como se estivéssemos a fazer umas papas num tacho, isto lá por baixo já mexe tudo. E então, se tivéssemos canela e farinha dentro daquela papa, nós íamos ver leites com mais canela e leites com mais farinha, e mexendo acabávamos por ter coisas parecidas com isto. O passo seguinte, a maior profundidade, gneiss e migmatitos fundem totalmente, gerando um magma que, ao arrefecer lentamente, dá origem a uma nova geração de granito, dito de anatexia. Ana, novo, tecticos fundido de novo. Anatexia quer dizer algo que está ali fundido de novo. Eu fui depressa para nós podermos falar uns com os outros, e temos aqui a Serra da Estrela. Isto é o cão pequeno, sim, como é que se chama? O canto magro. Sim, o canto gordo e o canto magro. Isto é granito, está a 2000 metros de profundidade, mas ele foi gerado a 20 ou 30 quilómetros de profundidade. O que é que o fez vir cá para cima? Primeiro, durante o orógeno, houve aqui uma cadeia de montanhas muito grande, talvez mais volumosa do que os Alpes, e toda esta zona da Península Ibérica foi uma imensa cadeia de montanhas que vinha desde a Alemanha a leste, passava por aqui, pelo norte da África, e o Atlântico ainda não existia, a Pangeia ainda estava tudo unido, e essa cadeia de montanhas nós vamos encontrar o resto dela na zona ocidental dos Estados Unidos da América e do Canadá. São os Montes Apalaches. Montes Apalaches, Península Ibérica, sul da França, Balcãs, etc., por aí, a Turquia, por aí adiante, onde a cadeia varisca se manifestou, os granitos formaram-se àquela profundidade, 10, 20, eu não faço ideia, mas 20, 30, 40 quilómetros de profundidade. O que é que os traz para cima? Isto foi a raiz, foi o orógeno, foi a raiz que foi lá abaixo. Dessa compressão, houve com certeza também convulsões em superfície. A erosão foi gastando. Depois, o que é que temos? Temos o material ciálico, quer dizer, o material pobre densidade, essencialmente quartzo ou feldespático, com uma densidade média de 2,7, é como se nós tivéssemos um barco afundado na doca, na verdade, e quando aligeiramos, o barco começa a subir e às tantas temos o barco aí de cima. Portanto, aquela raiz, vou aqui atrás, esta raiz estava afundada, portanto, isto foi a configuração da colisão continental. Estamos aqui
Há outros tipos de colisões, há aproximação através de zonas de Berioff, mas estamos aqui já colisão continente contra continente. É o que está a acontecer, por exemplo, na colisão da África com a Europa, que aconteceu na colisão da Índia com a Ásia. Então, umas dobras foram para cima, outras dobras vieram para baixo, as que cá estiveram mais aprofundadas, em contacto com as zonas muito quentes já do manto, tudo difundiu. Agora, esta estrutura que está aqui é um barco carregado de cereal, se quiser, ou carregado de pirito, ou carregado do que quer que seja. O barco está a fundo na doca. Nós agora vamos decapitar, vamos pela erosão, vamos gastar, e todo este equilíbrio dito isostático vai tentar, a isóstase vai tentar restabelecer este equilíbrio. Um corpo pouco denso, mergulhado num líquido muito denso, sofre da parte dele uma impulsão vertical de baixo para cima, igual ao peso do volume do líquido deslocado. Foi o que o Arquimedes descobriu quando estava a tomar banho. Porque a gente, quando está na banheira, sente que a água nos traz para cima. Portanto, o que acontece aqui é que a montanha e a sua raiz, a montanha, a erosão vai rasoirando, rasoira. Sabe o que era a rasoira? Vocês são muito novos, não sabem. Mas antes a gente, quando comprava grão ou feijão, as medidas eram umas caixinhas quadrangulares e tinham um pau, um cilindrozinho de pau rasoirado para ter a medida certa, para não ter nem mais nem menos. Ora, o professor Lando dizia, isto foi rasoirado. Isto foi rasoirado, toda esta porção está indevidamente mergulhada e a isóstase fala subir. A Serra da Estrela está cá em cima porque subiu. Agora, se quiser, posso-vos dizer como é que a Serra da Estrela, aqui está, o maciço, a montanha da Serra da Estrela, não tem nada a ver com a orogenia varisca que criou esta montanha. Esta montanha temos, desde o Minho até o Algarve, as representações de toda a sedimentação que se transformou nessa orogenia. E os granitos, o fundo das entranhas dessa montanha, estão hoje à vista no Minho, entre os montes, na Beira e em parte no Alentejo. Pronto. Mas essa montanha já desapareceu há muitos anos. No Oligocénico, portanto há uns 30 ou 40 milhões de anos, a Península Ibérica, que foi essa montanha parecida ou maior do que os Alpes, esteve transformada numa superfície, que é chamada Meseta Ibérica. E essa superfície cá estava, era uma superfície plana com uma raiz lá embaixo. Também subiu, por isso é que e basculou. Portanto, subiu mais a nordeste e menos a sudoeste. É uma superfície aplanada que deixa desde Castela Velha, de Leão, até o Baixo Alentejo. Não é? Agora, o que é que acontece? A quando da colisão da África com a Europa, por volta dos 11 milhões de anos, ou coisa que o valha, fendas que já existiam nesta superfície, e sobretudo fendas, não sei se estão a ver assim, inclinando em profundidade, com essa compressão, o que é que seja, este bloco, esta rolha que estava aqui metida, sobe. A Serra da Estrela, se quiser, é uma tecla de piano que se eleva dessa superfície fundamental. Não só a Serra da Estrela, lá fomos a Soma Serra em Madrid, a Serra de Guadarrama, Gredos, Gata e até a Lausanne, tudo isto são teclas dessa mesma superfície que com esta compressão vieram para cima. Pronto. Ora, o que é que está a acontecer a este granito? Já desapareceu daqui muita coisa. Onde é que está o material que desapareceu daqui? O sódio, o potássio, eventualmente o cálcio das plagioclasas, já marchou pelos rios a caminho do mar. Os feldspatos que se transformaram em argila
já se transformaram em barro, que ficaram aí pelos caminhos, nas aluviões dos rios, mas na grande maioria, nós estamos aqui a ter uma ilusão de há 11 milhões de anos para cá, portanto já aconteceu, já muita água passou pelos rios, e já, portanto, tudo aquilo que aqui falta, está no fundo do mar. Poderá ficar uma parte nas aluviões dos rios, num lago, etc. Mas quase 100% de tudo que aqui falta está lá no fim do mar. À espera de quê? À espera de uma orogenia, à espera que a Europa se cole à América e que, como dizia o professor António Ribeiro, que a estátua do Marquês de Pombal se abrace à estátua da Liberdade de Nova Iorque, na verdade, quando os dois continentes se unirem, e todo o fundo do oceano, onde estão estas matérias que hoje aqui não estão, vão se transformar, vão ter xistos argilosos, vão ter ardósios, vão ter xistos lusantes, vão ter microxistos, vão ter granitos, vão ter granitos. Uma segunda geração de granitos, uma nova cadeia de montanhas, que será daqui a 100 ou 200 milhões de anos. Depois há de dar outra Serra da Estrela, há de fazer. Ora, isto repete-se desde há 4 mil milhões de anos aproximadamente. Portanto, nós temos no interior dos grandes continentes as raízes de grandes montanhas, de grandes orogenias antigas, de há 2 mil milhões de anos, de há 2.500 milhões de anos, de há 1.000 milhões de anos, percebe? Portanto, já estão arrasadas pela ilusão. Agora podem perguntar, porquê que o interior da África é um planalto? Porquê que o interior da Ásia é um planalto? Porquê que o interior da América é um planalto? Precisamente porque, tendo arrasado todas essas montanhas, todo esse peso que lhe estava por cima, a instabilidade, como é que se diz, hidrostática ou litrostática, tem tendência a trazer isso para cima. Não sei se aqui tem uns exemplos muito bonitos de granito. Olha, aqui, cá está, a cor amarelada, aqui o amarelo, até está a atingir aqui os feldspatos são os brancos. Os quartos são estes cinzentos que estão para aqui. O quartzo é transparente, mas apresenta aqui o preto é biotite. Estes cinzentos pequeninos é quartzo. Porquê que é cinzento? Porque o quartzo é transparente, nós estamos a ver é a sombra do buraco onde ele está metido. Por isso é que ela parece mais escura. Enquanto que o feldspato não é transparente, como é que se diz? É translúcido e a superfície branca fica a superfície branca. Mas tem aqui, por exemplo, cor-de-rosa, porquê? Porque, naturalmente, o feldspato deste granito recebeu impregnações de óxido de ferro. Daqui é de óxido, de hematite, enquanto que aqui é hidróxido, aqui é óxido. Da mesma maneira, este granito tem feldspato vermelho porque o feldspato teve uma impregnação muito grande de óxido de ferro durante a sua formação. Depois temos termos intermediários. Temos situações em que temos cristais maiores e cristais mais pequenos, mas isso já é outra coisa. Voltamos aqui. Bruno, dava-te a palavra. Se quiser fazer perguntas, temos ainda quanto tempo? Temos ainda cerca de 15 minutos, professor. Temos 15 minutos ainda. Abrimos então. Obrigado, antes de mais. Se quiserem, posso falar de outra coisa, senão. Deixa ver se há alguém que quer colocar alguma questão. Vamos deixar aqui um bocadinho a ver se alguém quer deixar aqui uma dúvida ou uma questão. Apesar do professor é sempre muito fácil de entender e as suas explicações e as suas apresentações são sempre fantásticas e não são muito difíceis de entender. Mas deixo aqui aos nossos participantes e mais uma vez agradeço a participação deles. Se tem alguma questão, uma dúvida, alguma coisa que queiram colocar ao professor Galpim, estejam à vontade. Acho que já temos alguns participantes que já estão aqui a agradecer, professor. Não, ora bem, já apareceu esse. Assim já vem? Cá está, Geodiversidade e Geoconservação. Antes do professor continuar, temos aqui uma participante, a Maria Gabriela, que faz a seguinte pergunta.
o que é a orogenia? Qual o fenómeno que faz aproximar a Europa da América? Olha, eu hoje almocei com o professor António Ribeiro e aprendi logo uma porção de coisas com ele. Aquela ideia das capas das geosferas, Sim. do manto das correntes de convecção, não é? Isso está a levar uma grande pincelada para fora do ecrã. Agora são as plumas. Ah, Agora há uma pluma gigante por baixo do Pacífico, outra pluma gigante por baixo da África. E serão estas plumas que estão a controlar. Mas de qualquer maneira, deixa cá ver se eu podia. Eu estou muito nabo a mexer nisto. Pronto. está muito bem, professor. Olha que está De muito, qualquer muito maneira, bem. a resposta à pergunta que a senhora faz é a seguinte. Vamos partir do princípio que ainda há alguma, parece que não está posta de parte toda a participação. A verdade é que há zonas do interior, por exemplo, estamos no Atlântico, nos Açores, uma linha que vem da Islândia para os Açores, vai a Assunção, vai a Santa Helena, essa fenda está a brotar por todo o lado, a brotar basalto, como se fosse uma escada rolante, e o fundo do oceano vai se afastando. Não sei se me estão a ver. O fundo do oceano vai se afastando. Às tantas, afasta demais, é o que está a acontecer no Atlântico, ele vai começar a fechar. E quando fecha, porque há correntes de convecção no interior do manto que arrastam os continentes um de encontro ao outro. Da mesma maneira que há correntes divergentes que afastam e o oceano se alarga, há, no outro lado do mundo, para abrir de um lado, tem que fechar do outro. Uma coisa que eu fazia nas aulas com as crianças, pedia para descascar uma laranja à mão, tirar a casca da laranja sem cortar com a faca, partia essa casca em duas e depois punha as cascas em cima da laranja e metia uma parte da casca por baixo da outra. Ia metendo. E quando metia, virava a parte de trás da laranja e vocês veem aqui está a apertar de um lado e está a abrir do outro. É isto que se passa com a Terra, de uma maneira, peço desculpa, mas de uma maneira o mais elementar, o mais simplista possível, porque é muitíssimo, muitíssimo mais complicado. Mas de qualquer maneira, quando os dois continentes se encontram, que é o que está a acontecer com a África de encontrar a Europa, os Alpes já são... Ora, faça o seguinte, diz a essa senhora, pegue lá em casa, faz numa cama e ponha os cobertores que lá tiver em casa, ponha tudo em cima da cama, muito esticadinho. Os lençóis, os cobertores, o edredom, aquilo que tiver, o chale, aquilo que lhe apetecer pôr lá em cima. E depois, não sei se estão a ver as minhas mãos, diga, depois pega nas pontas desses cobertores e faz assim para o meio. O que é que fica tudo amarrotado? Dobras para cima, dobras para baixo, dobras para cima, dobras. A senhora perguntou o que é uma orogenia, é isto. Uma orogenia é o arrugamento de tudo aquilo que se acumulou numa bacia oceânica, antes chamava-se um geossinclinal, esse material que estava depositado no fundo de uma bacia oceânica, que foi depositando ao longo que a bacia foi crescendo, foi alargando, e ao longo de milhões de anos foi acumulando milhares de metros de sedimentos, quando os continentes deixam de se afastar e começam a aproximar-se, isso vai acontecer o que acontece lá em casa aos cobertores e aos edredons e aos lençóis, fica tudo abarrotado. Agora, basta só dizer, as dobras que foram para baixo ficam muito quentes a ponto de poder fundir. As dobras que vieram para cima são decapitadas pela erosão. Esse material que está rasoirado vai encher outro oceano para fazer o mesmo. É que há do granito ao granito, do granito ao granito. Isto repete-se, não sei, talvez umas 10 ou 12 vezes ao longo da história do planeta.
Está respondido. Está perfeito, professor. Continua, tem o palco. Olha, Obrigado. isto serve, esta imagem que está aqui é ideal para mostrar o seguinte. Aqui são xistos e grauwacas da tal orogenia, a mesma que deu o granito que está hoje à vista na Serra da Estrela. Dessa montanha que aqui existiu na Península Ibérica, que veio da Alemanha por diante até a América, foi uma montanha mais alta do que os Alpes. E o que nós estamos aqui é uma parte do dobramento dos sedimentos que foram dobrados nessa orogenia, a chamada orogenia varisca ou hercínica. Foi decapitada no Triásico, há 200 milhões de anos aproximadamente. Essa montanha já tinha em parte desaparecido e por cima dela depositaram-se areias. Nós estamos no interior do continente, que o Atlântico não existia, isto era um continente imenso, estávamos no interior do continente uma zona de grande aridez, propicia uma sedimentação deste tipo, arenitos, argilitos e conglomerados de fáscias continental. E chama-se uma discordância angular. Se estas rochas têm 300, ou mais ou menos 300 milhões de anos, esta tem 200, este intervalo de tempo representa 100 milhões de anos. Há 100 milhões de anos entre o desaparecer da montanha e o colocar desta sedimentação aqui. Ora, se quiserem, eu posso fazer da mesma maneira que nós preservamos os nossos bens naturais, preservamos os nossos monumentos, devemos preservar aspectos próprios da história. Enquanto que os monumentos são património, são monumentos, são evocações de uma história recente, esta mais antiga, estes documentos que estão aqui são documentos de uma história muitíssimo mais antiga. Aqui ainda é um documento de uma história, portanto nós estamos aqui um geomonumento, se quiser um geossítio, que conta uma história de milhões de anos. Estamos aqui a falar de milhões de anos. Por outro lado, as cidades e os equipamentos cada vez mais invadem o espaço natural. Cada vez mais o espaço natural está reduzido e as memórias desse passado estão cada vez mais perdidas. Enquanto que este aqui, por acaso, está numa zona que ainda não corre grandes riscos de urbanização, há outras zonas aqui de outras cidades que correm, não sei se já estiveram em Nova Iorque, o Central Park, tem lá um gneiss à vista com as estrias da última glaciação. Por sorte ficaram dentro do parque, porque senão os arranha-céus tinham tapado aquilo. Ora, nós temos monumentalidade neste tipo de património, umas que eu classifiquei ao nível do afloramento, portanto nós estamos num afloramento só, e com um golpe de vista estamos a ver aqui uma camada de calcário, que foi o fundo de um lago, onde andou um ou dois dinossauros, estão aqui as pegadinhas dele, aqui, mas ao nível de um afloramento, temos uma que é ao nível de um sítio, vejam as pessoas lá ao fundo, e nós temos que andar aqui de um lado, enquanto que aqui estamos parados e vimos tudo de uma vez, aqui para observarmos temos que percorrer, enquanto que a escala daqui é decamétrica, 10 metros, aqui é hectométrica. Mas também temos outros monumentos, é o caso da Concha de São Martinho, que só é abarcável ao nível de uma paisagem, porque se estiverem lá no fundo não se apercebem disso. Portanto, são estas três categorias de geossítios, alguns deles passíveis de serem considerados geomonumentos porque são monumentais. Além disso, a própria lei já tinha criado o monumento natural em 1993.
Agora, nós, ao nível do afloramento, tem aquele que vos mostrei, que é perto de Sesimbra. Este está em Lisboa. São calcários recifais com briozoários do Miocénico. Aqui em Lisboa, a Avenida Gulbenkian, são calcários de rodistas do Cretácico. Aqui, cá está, é a discordância da Praia do Penedo, da Praia do Telheiro, perto da Vila do Bispo. Tem as pegadas de dinossauro do Cretácico nos lagosteiros. Tem aqui, isto é uma pena, uma vergonha, pá, isto. O professor Romariz, o Bruno ainda conheceu o professor Romariz, fez esta fotografia. Ainda conheci o professor Romariz, sim. O professor Romariz fez esta fotografia, não sei se isto se tira daqui. Não. Essa é de baixo. O professor Ócio deixou de partilhar a tela. Não. Tenho que voltar a partilhar. Peço desculpa, Bruno. Faz mal, sem problema. Tem de ir ao partilhar tela no seu computador. Eu tenho que meter outra vez. Sim, sim. Mas eu vou falando. Em 1907, o professor Romariz fez aquela fotografia que era a barreira onde se triava o barro que mantinha a elaboração desta fábrica que está. É a barreira da fábrica de cerâmica Pereira Campos, em Aveiro. Esta barreira hoje tem esta configuração. Há anos que peço à Câmara de Aveiro que basta jardinar o local e pôr a argila à vista, porque a argila está lá. E não tem havido nenhum avanço dessa parte por parte da Câmara de Aveiro, pois não, professor? Infelizmente, às vezes... Basta com uma enxada rapar 10 centímetros daqui é material escorrido de cima, pois, que tapa a beleza desta estratificação de camadas de argila diferentemente coradas. Umas cinzentas mais escuras, outras azuladas, a uma até rosada. E além disso, isto tem fósseis, até tem restos de tartarugas, tem dentes de dinossauro, tem muita coisa. Era fazer um geomonumento aqui, fica ao lado da fábrica. Hoje esta fábrica está transformada num centro cultural, já não labora. Portanto, fundia os dois patrimónios, o património natural e o património histórico, num só local. Mas tinha toda a razão. Nem sempre tem a visão. O caso da pergunta do decreto-lei é, eu, na minha ignorância, gostava de saber o que é que determina que uma determinada formação geológica, penso eu que seja, constitui um geomonumento. E perguntei se isso está definido no decreto, na legislação que cria esses monumentos. Pronto. Todos os afloramentos são geossítios. Geossítio quer dizer um sítio com interesse geológico. Nem todos têm monumentalidade que justifique a designação de geomonumento. Portanto, nós consideramos geossítios são todo e qualquer sítio com interesse geológico suscetível de despertar interesse e de explicar qualquer coisa, de ser utilizado pedagogicamente para dar uma lição sobre este ou sobre aquele tema. Nós vamos ali, por exemplo, às pegadas da pedreira do Galinha e nós vemos que estão ali pegadas, são de saurópodo, aquela rocha é do Jurássico, tem 170 milhões de anos, podemos fazer toda uma história mais rudimentar ou mais complexa, conforme seja o nível das pessoas a quem estamos a falar, ou as crianças, ou os adultos das universidades, ou o público em geral. Portanto, um geossítio é sempre um sítio geológico com interesse para contar qualquer coisa com interesse pedagógico ou com interesse cultural. A palavra geomonumento é minha, criada há muitos anos. É aquele que tem monumentalidade suficiente
para a gente abrir. Eu olho para São Martinho do Porto e diz que isto é um geomonumento, porque é um monumento da natureza. O próprio Instituto da Conservação da Natureza, em 1993, se não me engano, cria a figura de monumento natural, que abarca, quer seja da parte da biologia, quer seja da parte da geologia. Portanto, o Estatuto de Monumento Natural aplica-se a um monumento geo ou um monumento bio, que eu saiba ainda não classificou nenhum elemento bio, embora a gente saiba que há árvores, há algumas árvores, como por exemplo um planta de Porto Alegre, merece a designação do monumento, porque uma árvore, uma oliveira com 3.000 anos, pode ser considerado um biomonumento. Mas restringindo-nos aos geomonumentos, penso que satisfaço a sua curiosidade. É um sítio de interesse geológico que tem monumentalidade que justifica esta designação. Nós dizemos que a Sé de Évora é um monumento, que a igreja lá de cima de Viseu, o Sé de Viseu é um monumento, que o Templo de Diana é um monumento, que aqui em Lisboa a estátua do Marquês de Pombal é um monumento. Portanto, a palavra monumento quer dizer aquilo que evoca a memória. Portanto, a monumentalidade já reside aí. Ficou esclarecida, Maria Gabriela. Não estamos a ouvir a sua voz, tem que colocar o som no ativo. Não sei se deseja colocar mais alguma questão, Maria Gabriela. Não ouvimos, tem que ligar o microfone. Tá. A nossa participante não está com o som desligado. Bem, se calhar terminávamos, não, professor? Abraços para todos e desejo de um dia da Terra muito feliz e um dia de Ciência da Terra todos os dias o mais felizes que possa ser. Está tudo aqui a agradecer, professor. Aqui quando quiser, faz assim, arranja alguém que fique lá no museu a fazer o que tu fazes e tu vês aqui para o pé de mim para mexer. Com certeza. Está bem? Combinado. Tenho aqui muita gente aqui a agradecer. Os participantes estão todos aqui a escrever no chamado bate-papo, a desejar felicidades. Obrigado por este momento. Foi a primeira vez que segui aqui um Zoom e gostei muito, por exemplo, da Ana Carvalho, que também é uma estreante. A Susana Guerreiro a agradecer. Obrigado, professor. É sempre uma delícia ouvi-lo. A Ana Cristina Cordeiro a desejar felicidades. A Carmo a dizer muito obrigado e dizer que foi um privilégio. Temos aqui muita gente a agradecer, acho que todos estavam a agradecer ao professor e eu aproveito também e, mais uma vez, em nome do museu, agradeço ao professor Galopim por ter aceito o nosso convite de uma forma tão gentil e por nos ter premiado com tão interessante sessão. Agradeço também aos participantes que nos acompanharam ao longo desta tarde e que se juntaram ao museu para a celebração deste dia tão especial. Muito obrigado, até breve e espero que nos possamos ver ao vivo nas nossas exposições. Nas nossas exposições. Desejo a todos um feliz dia da Terra e aguardem por mais novidades porque vamos ter estes e outros recursos do professor Galopim na nossa plataforma, na nossa página do museu, que isto foi apenas uma amostra da informação e destes conteúdos que o professor Galopim tem produzido e nós vamos começar, este vai ser o primeiro a ser colocado na nossa página internet, que são uma série de recursos didáticos, não só sobre granito, mas também sobre outros temas da geologia e que muito vão enriquecer a nossa página e também por isso vou agradecer em nome do museu ao professor. Assim despeço-me e a todos um feliz dia da Terra. Muito obrigado. Adeus, Bruno. Professor, um abraço e muito obrigado mais uma vez, está bem? Conta comigo. Grande abraço. Um grande abraço. Até logo, um abraço grande a todos e foi um prazer.